Ministério da Agricultura liberou o uso de mais 51 tipos de agrotóxicos. Para lembrar, só esse ano já são 262 pesticidas aprovados. É um ritmo bastante acelerado. O governo diz que vai impor regras, vai impor restrições, mas quando o assunto é agrotóxico, existe uma grande preocupação com o meio ambiente e com a saúde de todos nós. Vou falar com a Adriana Perrone primeiro, porque a Adriana tem essas informações. Adriana, boa noite. Que substâncias são essas que foram liberadas hoje pelo Ministério da Agricultura? Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite a todos. A gente preparou uma tela para mostrar para quem está em casa, para ficar mais fácil de entender. Afinal, esse não é um assunto muito simples, né? Olha só, então. Em 2019 até agora, o Ministério da Agricultura aprovou 262 agrotóxicos. Dos 51 pesticidas aprovados hoje, 7 são produtos novos e formulados, ou seja, os agricultores encontram eles em lojas de insumos agrícolas. 44 são genéricos, então eles contêm princípios ativos que já são autorizados no país. Agora, em 6 desses 7 produtos novos, há o princípio ativo chamado sulfoxaflor, que sulfoxaflor, na verdade, inclusive ele está em estudo fora do país. Ele controla insetos que atacam grãos e frutas e é relacionado também à redução de enxames de abelhas. Bom, o governo diz que o uso de agrotóxicos deverá seguir aí orientações do IBAMA e que os agricultores precisam seguir regras, como, por exemplo, o limite aí de dosagem de cada produto. Mas esse assunto é bastante polêmico, está causando bastante discussão, principalmente com órgãos de defesa do meio ambiente. A gente vai conversar agora com a Marina Lacorte, que é a coordenadora da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace. Agradeço muito sua participação na edição das 6, Marina. Bom, o Greenpeace, inclusive, analisou essa lista com 51 agrotóxicos que foram aprovados hoje. Gostaria que você contasse para a gente o resultado dessa análise e se há algum produto aí que vocês destacam. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Olha, apesar de se usar um argumento de que essa aceleração no ritmo traria para nós moléculas menos tóxicas, quando a gente olha para os números, a gente vê que isso não é verdade. Desses 51 novos produtos, 18 são altamente ou extremamente tóxicos. Então, isso é muito preocupante. São poucas as moléculas que são biológicas. Apesar do governo estar chamando isso de genérico, o que a gente está fazendo é inundar o nosso mercado com substâncias altamente tóxicas, ao invés de fazer o contrário. É o caminho que a gente teria que ir de redução do uso dessas substâncias que o mundo inteiro está começando a ir. Entre essas substâncias liberadas, como você falou, tem o sulfoxaflor, que é super perigoso para as abelhas. Ele já esteve proibido por um tempo nos Estados Unidos, hoje ele é permitido com algumas restrições, como em estufa, por exemplo. Aqui agora a gente tem mais 6 produtos com essa molécula, a gente teve um também no começo do ano liberado. E tem uma outra molécula também relativamente nova, que ela é muito tóxica para organismos aquáticos. Então o que a gente está vendo aí é uma tremenda contramão do que a gente precisaria ir. Fora alguns outros produtos que contêm moléculas que são super perigosas para a nossa saúde. O acefato, por exemplo, está no meio disso tudo. Ele é considerado muito perigoso para a fertilidade masculina, por exemplo, entre outras coisas. O 2,4-D, que é considerado cancerígeno, carcinogênico pelo IARC, também está nesse bolo. E o clorotalonil, que também é bastante tóxico para nós humanos, para a saúde e para a fauna, abelhas, anfíbios. Agora, Marina, o ritmo de liberação desses agrotóxicos está bem acelerado, né? O governo diz aí que está acelerado por causa de medidas desburocratizantes aí dos órgãos que fazem a análise desses produtos. Eu gostaria de saber, então, o que mudou nos últimos anos para a gente ter esse ritmo tão acelerado aí a ponto de aprovar 262 produtos, em meio ano? Esse é, sem dúvida, o maior volume que a gente já teve de liberação. Se a gente comparar com a última década, isso é nítido. O volume que a gente tem em quase 7 meses agora, é muito maior do que liberações de anos inteiros, nessa última década. Então, não tem nada de normal nisso, É muito importante reforçar isso. E quando o governo diz que tem melhoras no processo, na verdade, essa melhora, ela é totalmente ligada a uma decisão política, Então, existe um direcionamento do governo para que sejam liberados agrotóxicos que estavam ali naquela fila. Em detrimento disso, então, ao invés, por exemplo,
exemplo, de você investir em outras coisas, como, por exemplo, programas de monitoramento e fiscalização. O nosso programa de monitoramento e fiscalização na água é extremamente precário. A gente fiscaliza, a gente faz análises de pouquíssimas substâncias perto do que a gente já tem aprovado. A análise de resíduos em alimentos também está parada. E a gente começa priorizando uma enésima molécula de glifosato ou de acefato. Isso não faz sentido nenhum. Então, não teve uma diminuição na burocracia. Pode ter tido um ou outro simplificação ali de normas e procedimentos. Mas, assim, isso é, sem dúvida, uma decisão política, um direcionamento do governo que muda essa lógica de operação e atuação das agências.